Hoje nós vamos falar sobre algo que, de uma forma ou de outra, afeta todos nós. Você já sentiu aquele medo repentino, aquele frio na barriga, aquela sensação de que o chão vai sumir de seus pés? Pois é, o medo faz parte da vida. Mas e quando esse medo passa dos limites? E quando ele se transforma, minha amiga e meu amigo, em uma prisão invisível, chamada fobia? Todos nós conhecemos as manifestações do medo. Alguns até disfarçam muito bem, mas dentro de cada pessoa existe um tipo de medo, mais forte ou mais fraco, que tenta se esconder. E você sabe o que acontece no nosso corpo quando sentimos medo? O sangue parece sumir do cérebro, os joelhos tremem, vem aquele suor frio, aquele nó na garganta, aquela sensação de vazio no estômago, ou uma angústia sufocante, como se faltasse o ar. A mente simplesmente trava, não consegue pensar. E quando o medo vira trauma, mesmo depois que o susto passa, aquilo fica ali, rodando a nossa cabeça, como se não quisesse ir embora. Em muitos casos, um episódio de medo extremo na infância pode ser o ponto de partida, minha querida amiga, meu amigo, para uma fobia que acompanha a pessoa pela vida inteira. Exatamente. Você quer ver só um exemplo? O escritor Carlos Pensão, ele contou que desenvolveu uma claustrofobia terrível depois de visitar uma prisão. Movido pela curiosidade, ele resolveu entrar numa cela para entender como era estar preso. Mas no momento em que a porta se fechou, algo horrível aconteceu. Sua garganta secou, o coração disparou. A mente foi tomada por pensamentos de tragédia. Incêndio, abandono, desespero. Ele gritou, suplicando que abrissem a porta. E mesmo depois que ele saiu dali, esse trauma nunca mais deixou ele em paz. Nós vamos ver as limitações que o medo causa. Depois disso, Carlos, ele não conseguia, meus queridos, mais passar por túneis. Ele evitava elevadores, preferia subir dezenas de degraus. O que era um medo passageiro se tornou um pavor incontrolável. Mas um dia ele precisou atravessar o túnel mais longo do mundo, entre a Suíça e a Itália, num trem que demorava 3 horas dentro daquele espaço fechado. Imagina o pavor. Ele achou que ia desmaiar, mas o que aconteceu? Aos poucos, com esforço e reflexão, ele foi vencendo aquele medo, que parecia invencível. Meus amigos, o medo e as fobias não escolhem pessoa. Até os grandes homens da história sofriam com isso. Você sabia que Napoleão Bonaparte ele tinha pavor de gatos? É a chamada ailurofobia. Outras pessoas têm pavor de lugares abertos, agorafobia. Outros de altura, acrofobia. De sangue, hematofobia. E até do número 13, tricaidicafobia. Nós vamos ver agora onde nasce uma fobia. A psicologia explica que toda fobia ela nasce de algo registrado no inconsciente. Na maioria das vezes, lá na infância, uma situação de medo, um susto, uma experiência traumática. E aquilo, meus queridos, fica guardado, crescendo, crescendo, tomando forma e se transformando em um gigante emocional que vai prejudicar na fase adulta. Por isso é tão importante alertar os pais: nunca usem o medo como ferramenta de disciplina. Trancar uma criança no escuro, numa despensa,
num quarto pode parecer algo bobo, mas essa simples atitude, meus amigos, pode gerar traumas que acompanharão essa criança até a vida adulta. O medo dos lugares fechados, dos elevadores, dos túneis, dos aviões, muitas vezes começa aí. Mas, meus amigos, eu quero dizer uma coisa: o medo, ele pode ser enfrentado. Nenhuma prisão é mais forte do que aquele que decide lutar pela própria liberdade. Liberdade emocional. Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Mas por que será que entre várias pessoas que passam pela mesma experiência traumática, algumas desenvolvem uma fobia e outras pessoas não? Os psicólogos eles explicam que isso acontece muitas vezes quando a pessoa carrega dentro de si um sentimento de culpa. O consciente ou inconsciente é como se lá no fundo ela acreditasse que merecia aquele castigo e, sem perceber, se pune através da sua própria fobia. Da mesma forma, meus amigos, muitos vivem prisioneiros de um outro mal silencioso, o complexo de inferioridade. Exatamente. Esse complexo, meus amados, geralmente ele nasce na infância. Ele surge quando a criança escuta, o dia após dia ela escuta palavras que ferem. Por exemplo, você não serve para nada, você é feio, você é burro, é burra, você é preguiçoso. E essas palavras, elas ficam gravadas no inconsciente da criança, moldando a maneira como ela se enxerga. Mas como isso se manifesta na vida adulta? O curioso é que muitas vezes, quem se sente inferior tenta provar exatamente o contrário. Tentam a qualquer custo mostrar superioridade, mesmo que seja em pequenas coisas. Mas no fundo, isso não passa de medo, exatamente. Medo disfarçado. É um peso, um fardo terrível. Segundo os especialistas, de cada 10 pessoas, 9 carregam algum tipo de complexo de inferioridade. Ou seja, quase todo mundo em algum momento da vida já se sentiu assim, menor, incapaz, inferior. Mas como podemos vencer? Como podemos vencer isso? Mas aqui vem uma grande verdade: vencer esse complexo não é tão difícil quanto parece. O primeiro e mais importante passo é reconhecer sua existência. Isso mesmo. É olhar no espelho da alma e dizer: sim, eu me sinto assim, mas não quero mais ser prisioneiro desse sentimento. Faça um balanço aí da sua vida. Um psicólogo de uma universidade, ele costumava ajudar seus alunos a fazerem um exercício poderoso. Ele entregava uma folha em branco e pedia dizer assim: divida essa folha em duas colunas. De um lado, escreva seus pontos fortes, do outro, seus pontos fracos. E sabe o que acontecia? Quase sempre a lista de pontos fortes era muito maior do que a lista dos fracos. Só que a pessoa estava tão focada nos defeitos, nas limitações, que não conseguia mais enxergar suas qualidades. A compensação, meus queridos, é o caminho da superação, isso mesmo. A primeira estratégia para vencer o complexo é chamada de compensação. Isso significa pegar aquilo que você considera um ponto fraco e transformar com trabalho e dedicação em um ponto forte. Quer um exemplo? Nós vamos ver alguns exemplos de superação real.
Um jovem que era péssimo em matemática, tanto que seu pai vivia criticando ele. Então este jovem, meus queridos, decidiu, meus amigos, se dedicar, tanto que se tornou um gênio na matemática, chegando a ser diretor de um departamento universitário. Eugênio Sandon, conhecido como o homem mais forte do mundo, era um menino franzino e raquítico. Theodore Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele era asmático, fraco e doente na infância, mas se tornou um homem forte, corajoso e líder de uma nação. Dois campeões, meus amigos, mundiais de boxe, Santiago e Gene Tunen, foram tuberculosos na infância. E tem mais. Uma mulher que perdeu um filho ou que não pode ser mãe, muitas vezes ela transforma a sua dor em amor e dedica a sua vida a cuidar de órfãos, abrigos e obras sociais. Você quer ouvir uma história, uma das histórias mais impressionantes? Henrique, um jovem que durante uma caçada ele sofreu um acidente terrível. Acabou levando um tiro no rosto, disparado acidentalmente pelo próprio pai. Ele ficou cego. Imagina aí o trauma e a dor e a revolta. Mas sabe o que ele fez? Ao invés de se entregar ao desespero, meus amigos, ele decidiu libertar seu pai da culpa. Superou a sua própria tristeza. Estudou, se formou, se destacou e se tornou membro do Parlamento Britânico, exatamente, e diretor-geral dos Correios. Sua gestão ficou famosa pelas reformas inteligentes que ele promoveu. Ele compensou sua deficiência física com uma força intelectual e emocional extraordinária. E a grande verdade, meus amigos, sabe qual é a grande lição? Meus queridos, você não é o que disseram que você é, exatamente. Não é suas limitações, você não é seus erros do passado. Você é muito mais forte do que imagina. E quando Deus entra na história, aquilo que era fraqueza vira força, aquilo que era dor vira testemunho. Aquilo, meus queridos, que parecia uma prisão se transforma com certeza numa ponte para a vitória. Nós vamos ver a força da substituição. Outro exemplo impressionante, meus amigos, é do filósofo alemão Immanuel Kant. Na infância, ele era frágil, doente, raquítico, mas ele tomou uma decisão. Se não posso ser forte fisicamente, eu serei mentalmente. E assim ele fez. Ele desenvolveu uma mente brilhante que marcou a história da humanidade, transformando fraquezas em força. Outro caso é de um mago da eletricidade, quase tão famoso quanto Thomas Edison. Ele era surdo, mas sabe o que ele fez? Ele transformou sua surdez em uma vantagem, pois conseguia se concentrar como ninguém, e dessa concentração nasceram ali invenções maravilhosas. Meus amigos, diante de qualquer medo, fobia ou complexo, existe uma arma poderosa, um plano bem traçado. O medo e a ação planejada são inimigos mortais. Enquanto o medo paralisa, a ação construtiva liberta. Quando estamos ansiosos, preocupados, desesperados, o melhor que podemos fazer, sabe o que é? Parar, pensar, elaborar ali um plano. Isso mesmo. Vejam só essa história. Uma história real de um prisioneiro na África. Um homem, ele foi capturado no campo de concentração, ali na África.
Ele conseguiu escapar, mas estava no meio do nada. Ao invés de correr sem rumo, ele parou, pensou e disse: vou traçar um plano. E sabe o que aconteceu? Esse plano, ele salvou a sua vida. Outra história real é de um almirante na Antártida. O almirante Bart, ele estava perdido na imensidão gelada da Antártida, cercado ali de neve por todos os lados, sem rastro para seguir. O pânico poderia matá-lo, mas ele parou, pensou e traçou um plano simples. Fez pequenos montes de neve, um após o outro, sempre olhando ali para as estrelas, para se orientar, até que ele conseguiu, meus queridos, achar sua cabana de novo. O plano não era sofisticado, mas era tudo o que ele podia fazer, e funcionou. Vejam só o valor da disciplina. Sabe por que um batalhão de soldados ele não entra em pânico em meio ao tiroteio? Porque eles foram treinados. Eles sabem que agir com disciplina e com um plano salva com certeza vidas. Talvez sintam medo, com certeza, sim, mas eles não se deixam dominar por ele. E quando o medo não pode ser evitado, existe sim, meus amigos, obstáculos que não podem ser removidos, problemas que não podem ser evitados, mas a resposta continua sendo a mesma: ação inteligente, planejamento e fé. E quando não podemos, meus amigos, quando não podemos mudar as circunstâncias, mudamos nossa atitude diante delas. Mas o que fazer diante da morte? Isso mesmo. E quando a maior de todas as ameaças chega o medo da morte, aí, meus amigos, entra algo que é muito maior do que qualquer plano humano. É a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé na ressurreição. A esperança eterna é o único caminho capaz de arrancar pela raiz o medo da morte. Uma grande verdade sobre a morte: o medo da morte, no fundo, nasce do medo do fim, do medo da aniquilação, do vazio. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus já venceu esse inimigo na cruz. A morte não é o fim. O Dr. Loardi dizia que a morte não tem dor, nem sofrimento, nem frio, nem calor. É simplesmente o cessar da atividade. Mas para quem tem fé, a morte não é derrota. É apenas um sono, um descanso, até que Jesus nos chame pelo nome, ali na manhã da ressurreição. Nós vamos ver agora a mentira perigosa. Isso mesmo, existe sim uma mentira terrível, espalhada por aí, a de que podemos viver no pecado, na maldade, sem compromisso com Deus. E, na última hora, fazer uma oração, uma cerimônia e garantir o céu. Isso não é verdade. A entrada, meus amigos, no reino de Deus, ela não se compra na hora da morte. Ela se conquista no dia a dia, entregando a vida a Jesus e permitindo que Ele transforme o nosso coração. Só há dois caminhos. A Bíblia fala claramente de duas ressurreições. Uma para a vida eterna, outra para aqueles que aceitaram Jesus e permitiram que seu Espírito os transforme. Outra ressurreição para o castigo, para aqueles que rejeitam o amor de Deus, recusaram a graça e escolheram viver sem Ele. Quem está em Cristo, meus amigos, não teme nada. Por isso, meus queridos, quem entrega a vida a Jesus não teme mais a morte, nem ameaças, nem guerras,
nem bombas, nem pandemias, nem perseguições, porque sabe que se fechar os olhos hoje, com certeza acordará no grande dia da ressurreição, ao ouvir a voz do Senhor Jesus chamando pelo nome. Meu amigo e minha querida amiga, não tema o medo, não tema o complexo, não tema o fracasso e nem mesmo a morte. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Permita que Ele transforme suas fraquezas em força, seus medos em coragem, seus traumas em testemunhos. E quando esse dia chegar, você com certeza poderá descansar, tranquilo, tranquila, sabendo que viveu uma vida de fé, de amor e de esperança. E eu quero dizer, se essa mensagem tocou o teu coração, curta essa mensagem, comente e compartilha. Alguém aí fora precisa com certeza ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, Deus ele não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio. E desejo grandemente que Deus te abençoe, minha querida amiga, meu querido amigo, e te fortaleça, e te faça livre de todo medo, de todo complexo, de toda dor. Amém. Valeu, gente, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, fiquem todos com Deus, amém, tchau, tchau.